Muitos de nós já se perguntou quando criança de onde vêm os bebês, e certamente obteve alguma resposta sobre a formação de um ser humano dentro do ventre materno. Porém, poucas vezes nos perguntamos sobre a origem da vida no planeta, e quando isso ocorre, nos deparamos com uma questão difícil de responder. Como surgiu a vida na Terra? Quem foi o responsável por este surgimento? A maioria das religiões atribui o surgimento da vida a criaturas divinas e afirmam que todos os seres foram colocados no planeta da forma como são hoje, sem passar por nenhum processo de evolução. Existem aqueles que acreditam que o surgimento da vida ocorreu por intermédio de um ser divino, mas que a partir daí, o processo de evolução foi responsável pelo desenvolvimento de novas espécies. Não podemos nos esquecer daqueles que acreditam que não houve nenhuma intervenção divina no aparecimento dos seres vivos, as quais surgiram por um acaso e passaram por modificações aleatórias, levando ao surgimento de novas espécies. Vamos apresentar a visão evolucionista do surgimento da vida, proposta por diversos cientistas. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, nosso planeta era uma imensa bola de fogo com uma temperatura tão alta que destruiria qualquer ser vivo. Conforme o planeta ia se esfriando, vários gases eram expelidos, formando uma atmosfera primitiva. Juntamente com esses gases, era liberado também vapor d'água, que ao entrar em contato com as camadas mais frias da atmosfera, se transformava em chuvas, que ajudaram a esfriar a superfície e criaram os mares. Na década de 1820, o inglês John Sanderson Haldane e o russo Alexander Ivanovich Oparin chegaram à mesma conclusão, apesar de não trabalharem juntos. Segundo eles, a atmosfera seria composta por vapor de água, metano, amoníaco e hidrogênio, que teriam se combinado devido às descargas elétricas que acompanhavam as fortes tempestades e a radiação ultravioleta, devido à ausência da camada de ozônio. Dessa forma, durante milhões de anos, surgiram novas substâncias químicas que eram levadas ao mar pelas chuvas. Dentro do oceano, novas reações químicas ocorriam, tornando-o parecido a uma sopa quente e rala, composta por açúcares, proteínas e outras substâncias que compõem os seres vivos, inclusive os genes. Ainda segundo Haldane e Oparin, essas substâncias teriam se agrupado, formando o que eles chamaram de coacervados, que ainda não poderiam ser considerados como células primitivas. Para isso, seria necessário que elas pudessem utilizar as substâncias do mar para se alimentar, crescer e reproduzir. A partir do momento em que um gene ficou preso a um coacervado, formou-se a primeira célula primitiva, na qual o gene controlava tudo o que ocorria dentro dela. Sabe-se que os genes são capazes de duplicar, gerando uma cópia exatamente igual a si. A partir disso, acreditava-se que algumas dessas células primitivas tenham duplicado seus genes e se separado, gerando descendentes semelhante ao que ocorre com as bactérias atuais. Existem bons motivos para supormos que os primeiros seres vivos foram bactérias. Ao estudar rochas antigas, cientistas descobriram que muitos seres vivos deixam marcas de sua existência denominados fósseis. Os fósseis mais antigos já encontrados datam de 3,5 bilhões de anos atrás e são justamente de seres semelhantes a bactérias. Segundo vários estudiosos, as primeiras células cresciam, se reproduziam e evoluíam, gerando novas espécies. Porém, com o passar do tempo, as substâncias presentes no oceano entraram em escassez, o que gerou competição e eliminou os menos adaptados. Os organismos primitivos foram se transformando conforme as mudanças no ambiente, entre as quais podemos citar a diminuição da temperatura e mudança da composição atmosférica. Algumas variedades de organismos tornaram-se capazes de produzir o próprio alimento. Outras adquiriram a capacidade de se alimentar de outros seres, surgindo assim as primeiras cadeias alimentares. Haviam células que permaneciam unidas após terem se dividido, formando colônias. Alguns aglomerados de células tinham suas funções divididas. Aquelas que possuíam maior habilidade em digerir alimento, por exemplo, faziam isto a toda a colônia. Células localizadas na periferia dos aglomerados também evoluíram, tornando-se mais duras, servindo como revestimento externo e protegendo a colônia. Dessa forma, surgiram os seres mais complexos, formados por muitas células, reunidas em órgãos e aparelhos, representados hoje em dia pelas plantas e animais.